agora nós vamos para a nossa 15ª aula do curso de Astrologia Não Seja um Desastrado. E aqui a gente já vai introduzir uma técnica de leitura para a gente poder começar a juntar, a unificar e a fazer uma interpretação e uma leitura a partir de tudo isso que a gente veio aprendendo e se aprofundando. Então a primeira coisa que eu quero trazer aqui para vocês é: respira, calma, tu não precisa num primeiro momento que tu for analisar já saber tudo, já lembrar de tudo. Coloca uma lupa num cantinho, no outro cantinho que te chama atenção, faz a leitura daquilo ali, começa fazendo a leitura dos elementos, depois faz a leitura dos luminares, que é o Sol, a Lua e o Ascendente, né? Depois você vai introduzindo os geracionais, depois você vai introduzindo os sociais, né? Porque senão você vai se travar. E a ideia aqui não é essa, é que a gente já consiga ir vendo sentido, que a gente consiga ir se alfabetizando e vivendo a experiência desse aprendizado também. Então calma, igual na escola, né? A gente vai aprendendo as letrinhas, depois a gente vai juntando, aí quando vê a gente já tá brincando. Vocês vão ver que conforme vocês vão se conectando e vocês vão praticando, chega um momento que você olha para a mandala e parece que ela se movimenta, que ela conversa com você. Aquilo entra em você, né? E aí você não precisa mais ficar buscando lá na sua mente agitado todas essas informações. E você vai perceber também que nem sempre você precisa estar afiado com todas essas informações para conseguir fazer uma boa leitura de mapa, tá? Então, calma o coração que vai dar tudo certo. Uma introdução que eu gosto de fazer é imaginar que o mapa, que a nossa mandala astrológica é um vilarejo medieval. Então, o Sol é o rei. O Sol manda no rolê todo. Você precisa saber o que o seu Sol quer. Você precisa saber qual é a sua busca. Você precisa saber o que esse rei está dizendo que precisa ser feito, né? Você precisa seguir esse rei. Por isso o Sol é o astro-rei. Então a gente precisa, primeiro de tudo, olhar para o nosso mapa e descobrir qual é o signo e qual é a casa que o nosso Sol está, para que a gente consiga identificar: ah, o meu Sol quer iluminar isso. Então, por exemplo, o meu Sol é em Leão, na casa 2. Então, o meu Sol quer que eu ilumine a minha identidade e a minha infância, para que eu possa criar algo novo para ganhar dinheiro, né? Então eu preciso entender que eu preciso em algum momento da minha vida buscar iluminar isso. Isso manda, isso é o rei, né? Depois que eu identificar isso, aí eu posso começar a olhar os aspectos que esse Sol faz com os outros elementos, com os outros planetas, para ver se tem alguma restrição, para ver se tem alguma situação ali que dificulta ou que me ajuda a viver esse Sol. Aí a gente vai ter a rainha que está do lado desse rei, que é a Lua. Então a rainha, ela tá ali dando palpite, dando opinião, ela interfere muitas vezes na decisão desse rei, né? Então a Lua, que é as nossas emoções, que é esse inconsciente, ela tá sempre ali conversando com a gente, sempre querendo nos manter seguros, manter nossa família segura, né? E aí a gente precisa muitas vezes ouvir ela, mas a gente também precisa ponderar se faz sentido para nós isso ou não. Tá? Aí vai ter o mensageiro desse vilarejo medieval, aquele que leva informações para o povo, que leva informações para o rei, né? Então, esse mensageiro é Mercúrio no nosso mapa, que ele vai falar justamente sobre a forma como a gente vai conseguir buscar aprender as coisas na nossa vida. Quem tem, por exemplo, Mercúrio, esse mensageiro em signos de ar, são aquelas pessoas que aprendem com os relacionamentos, com a comunicação, com a leitura. Essas pessoas que têm Mercúrio em signos de fogo, por exemplo, elas são aquelas pessoas que têm mais dificuldade de ficar ali presas, lendo alguma coisa, quando vê a atenção delas vai para longe. Então elas aprendem através da experiência, através daquilo que elas estão ensinando,
tá? Então a gente identificando onde está o nosso Mercúrio, a gente também pode ver qual é a forma que a gente vai buscar aprender as coisas na nossa vida para conseguir lidar com essa rainha, né? E seguir as instruções desse rei que é o Sol. Aí a gente tem o guerreiro, que é Marte, que é aquele que de vez em quando vai precisar entrar em ação para que a gente conquiste as coisas que a gente deseja na nossa vida, para que a gente também estabeleça limites na nossa vida, para que a gente se defenda daquilo que pode em algum momento nos ferir, nos desrespeitar, né? Nos restringir de alguma forma. Então, este é o Marte, o guerreiro. Aonde Marte está, ele vai determinar como a gente age. Quem tem um Marte em Áries vai ter mais impulso de ação. Agora, quem tem, por exemplo, um Marte em Escorpião, precisa sempre buscar o misticismo, o estudo das coisas misteriosas, precisa investigar o seu interior, a sua psique, para conseguir realmente tomar decisões na sua vida. Tá? Vênus é o artista, é o pintor daquele vilarejo. Então ele é o que traz beleza, ele é o que traz muitas vezes a leveza, a diversão, né? Ele traz a imagem, o colorido, uma nova percepção de se relacionar com nós mesmos e com o outro. Então essa é a Vênus do nosso mapa. Onde a gente tem a Vênus, a gente busca um pouco mais de beleza, de romantismo para a nossa vida. Júpiter, ele é o professor, o advogado, o sábio desse vilarejo. Ele é aquele que você vai buscar para que te ensine, para que te dê uma palavra, para que te dê um bom conselho, para que te diga, né? Isso pode, isso não pode, como eu me defendo, para onde eu vou. Então, Júpiter, dentro do nosso mapa, ele é esse cara que a gente vai buscar estudar para que a gente possa buscar bons conselhos, buscar uma conexão com alguém que é um mestre, que é alguém que é sábio, que vai nos trazer com maestria e com sabedoria bons passos para a nossa vida. Por isso ele também representa o encontro com Deus. Saturno, ele é o cobrador de impostos. Então não adianta esconder embaixo do tapete as suas questões, porque alguém lá fora sabe que você está devendo. E essa pessoa em algum momento vai bater na sua porta e vai te cobrar, né? Então Saturno é esse cara no nosso mapa. Ele sabe absolutamente tudo que você negligencia na sua vida, tudo que você deve na sua vida, tudo que você fez até mesmo em outras vidas. E ele vem aqui cobrar para que você amadureça e para que você equilibre esse tema. Aí a gente tem Urano, que é o inventor, o cientista maluco, é aquele professor pardal que tá lá, né, que parece um louco. Então esse cara, esse visionário, esse criador, essa mente, ela também existe dentro do nosso vilarejo medieval, em algum lugar do nosso mapa. E é lá que a gente precisa estudar, é lá que a gente precisa mergulhar, é lá que a gente precisa entender quando a gente quer trazer este espírito e integrar isso em nós. Netuno, ele representa o espiritualista e o sacerdote desse vilarejo. Então, quando eu quero me espiritualizar, me conectar com Deus, com as coisas, quando eu quero entender o princípio da vibração, né? Quando eu quero me conectar com as leis universais, quando eu quero me sentir uno, quando eu quero trabalhar esse aspecto na minha vida, eu preciso olhar Netuno no meu mapa para entender como funciona a minha mediunidade, como eu posso me conectar com esses aspectos maiores, transcendentais e invisíveis, né? Como uma forma de iluminar a minha vida. É bem comum que a gente tenha medo de se conectar com isso, ou que a gente ache muitas vezes que isso não é para nós. Isso é uma ferida cultural e é uma crença cultural, porque durante muito tempo foi dividido, né? Então existiam lá os reis e as rainhas, que eram essas pessoas que detinham o poder, o dinheiro, as riquezas, que tomavam as decisões. Existiam aqueles, né, que era as pessoas, os sacerdotes, os religiosos, os cristãos, que eles tinham esse poder espiritual, e existia o povo,
que trabalhava igual condenado e seguia ordens, e a riqueza ia toda para aqueles lá, e quando eles precisavam se espiritualizar, eles tinham que buscar esta pessoa. Isso causou uma desintegração no mundo. A gente precisa entender que a gente não é o povo, que a gente não é essa riqueza e essa nobreza, e que a gente não é esse cristão. Nós somos um pouquinho de tudo isso e nós podemos integrar. Claro, né, que isso não é interessante muitas vezes para essas pessoas que estão no poder, mas a gente precisa sair da Matrix, a gente precisa sair dessa zona onde a gente é dominado, onde a gente é conduzido e onde a gente fica comprando a receita da felicidade daquilo que nos dizem que é certo e errado fazer. E para que a gente consiga fazer isso, a gente precisa integrar em nós esses três aspectos: corpo, mente e espírito. Isso a gente consegue aqui com o trabalho de Netuno no mapa. E Plutão, por último, né, ele é o carrasco do vilarejo medieval. Então ele é aquele que vai fazer o serviço sujo. Se precisar matar, ele vai matar, né? Se precisar transformar, ele vai transformar. Se precisar esfregar a verdade, ele vai esfregar a verdade na sua cara, né? Então, Plutão sempre é aquela verdade que muitas vezes dói, ou que muitas vezes vai exigir que você desapegue, ou que você até sinta morrendo um aspecto da sua vida e da sua personalidade. Às vezes a gente é autoridade, a gente é muito bom naquilo que a gente faz, e a gente se sente poderoso naquilo que a gente faz, mas algo lá dentro de nós nos instiga a começar algo novo. E aí a gente vai precisar usar o poder aqui do carrasco, do Plutão, né? Para que a gente mate aquele aspecto de poder na nossa vida, de autoridade que a gente é naquilo. Não é que a gente vai perder aquilo, mas a gente vai ter que ser humilde de descer da escadinha e começar um novo caminho na nossa vida, e naquele novo caminho, talvez a gente ainda seja um bebezinho, talvez a gente ainda não esteja nesse aspecto de poder na nossa vida. E o quanto a gente não fica preso no nosso ego, de querer estar sempre lá no topo, no pódio, né? Esse lugar cansa, esse lugar queima, esse lugar acaba com a gente. A gente precisa também, às vezes, ter essa humildade de começar algo novo. Então, essa transformação a gente consegue encontrar no nosso mapa quando a gente olha e estuda Plutão, em que casa astrológica ele está, em que signo ele é regido. Vocês entendem, com essa historinha que eu contei para vocês, que a gente pode olhar as coisas primeiro para que a gente aprenda e para que a gente crie uma conexão, uma familiaridade com o astrologuês, com a linguagem astrológica. A gente pode olhar assim, tudo de uma forma mais separada, porque a nossa mente, ela precisa separar as coisas. O nosso cérebro, ele precisa separar as coisas para a gente conseguir organizar e entender. Depois que isso vai se tornando familiar para nós, isso já não começa mais ser uma questão de ordem, isso já começa a fazer parte da forma como a gente interage com o mundo. E aí vocês vão olhando o mapa, vocês vão olhando as coisas ao redor, e aquilo tudo vai se movimentando e vai se juntando como pecinhas de um quebra-cabeça. Então essa é a ideia do estudo e de nós mergulharmos, né, nessa linguagem, na interpretação do nosso mapa astrológico.